Bem, o tema das águas, vamos lá? Como sempre, tá? E não é lugar comum, jargão, clichê, politicagem. Como sempre, nós colocamos o tema como um desafio, aceito com humildade, e o que nos tranquiliza é estarmos confiados na inspiração divina, que mesmo a revelia das nossas autoconhecidas, né, imperfeições, se comunicam. E amparadas bastante no grupo de escuta, de acolhida, que confia esta hora, né? E que nos dá amiga carinhosa sustentação. O tema das águas, ele está relacionado a essa questão dos elementos, né? Que conhecemos. Então, quando alguns falam assim dos elementos, dos elementais, de água, terra, fogo, ar, inevitavelmente, isso está relacionado às nossas trajetórias, às nossas histórias de vida, às marcas que ficaram mais aprofundadas no nosso corpo espiritual e na nossa memória. Então, já até dissemos isso de algum modo, que, assim como os sonhos, os elementos também, eles têm dois aspectos que são muito importantes para a nossa valoração em relação a eles. Um é relacionado à nossa história, como dissemos, os marcos, as questões que mais se destacaram na nossa caminhada nas vidas. Então, para alguns, a água estará relacionada à abundância e outros associarão a ideia da água com destruição, com perdas, com naufrágio. E outros já pensarão na perspectiva até da produção, né, do seio da vida e tal. E o outro aspecto que associa muito com a valoração que temos em relação aos elementos é o temperamento. E temperamento, nós dizemos, por exemplo, é da maneira como nós encaramos ou lidamos com as estações. É só relembrando, a fundamentação geralmente já tem aspectos comuns com outros estudos, mas para alguns de nós, assim, um dia ensolarado é sinônimo de alegria, de presença, é como se o mundo estivesse inundado de alegria, né? E para outros é a ideia do sol causticante, que traz a sede, que resseca, que desanima, que cansa, que exaure, que transpira. Para uns serão assim. Para alguns, então, o verão, né, é símbolo de não só da claridade, né, mas parece que a própria alma, espírito encarnado, também se sente inundado de luz. E outros já se dão bem com a situação da chuva ou do frio. Em preferência, dão as suas possíveis explicações. Aconchego, um tipo de roupa, paisagem, lembranças. Acontece muito. Chuva, então, decisivamente, né? Outono, alguns se sentem deprimidos e outros têm a impressão de que estão num mundo de poesias. Tá? Então, tem a nossa história, tem o temperamento. Os que têm temperamento mais yin ou yang, que nós vamos comentar daqui a pouco, muito brevemente, que não é a questão central, mas vamos à questão das águas, né? Do ponto de vista didático, e o professor tem esse hábito, algumas curiosidades. Primeiramente, o nosso mundo agora com essa parte de ciências e geografia, né, muito constituído de água. Muito. Significa que de 10, 7 partes do mundo são água. 10 partes, 7, água. Dessas 7 partes de água, 97% da água é salgada e a ciência busca maneiras de tentar dessalinizar a água. Mas é um segredo muito bem trancado, não se conseguiu ainda e ainda porque tudo entra no campo das possibilidades. E esse 3% da água que nós
considerando assim, é água potável, né? Muitíssimo por cento dessa quantidade de água, 70% dessa água está em forma de gelo ou está no subsolo. Então, vejamos. É muita fartura de água, 7 partes em 10. E dessas 7 partes em 10, só 3% é água doce. E só 30% está mais fácil de nós encontrarmos. É preciosa, se for pensar nesse sentido. O corpo humano, quando criança, né, quase que 80% do nosso corpo é água. E depois, 65% do nosso corpo é constituído de água. Mais do que isso? Tá, peguei, obrigado. Mauro já escutou, o assunto é água, então se eu queria água. Bacana. Ótimo. Só curiosidades rápidas, nós vamos entrar no nosso tema e vamos falar naturalmente do nosso ser, tá? A desigualdade, pensar água, cada vez mais vai haver condições de vida, é muito complicado. Só para nós imaginarmos o que significa nascer num país ou no outro continente, né? Nos Estados Unidos, estudos atualizados dizem que as pessoas, às vezes, numa casa, cada pessoa gasta em torno de 370 litros de água por dia. Uns 150 litros são do banho. 370 litros de água por dia. Nos países africanos, sub-Saara, tá? Paupérrimos, muito pobres, cada pessoa usa, em média, 7 a 19 litros de água. E, às vezes, para conseguir essa água, eles empregam até 6 horas do dia, para buscar e trazer água. Bem, tem muita água salgada, tem muita água doce, muitíssima água salgada. Nosso corpo, a maioria, é como se, por analogia, então, né? Como se 70% do planeta tivesse água e 70%, mais ou menos, 65%, 70% do nosso corpo fosse constituído de água. É como se, por comparação, nós fôssemos um pequeno planeta também, fisicamente, um pequeno mundo. A água é muito importante também de diferentes estados, essa questão da umidade do ar. E do ponto de vista das suas propriedades, uma questão que chama bastante a atenção, talvez porque ela seja tão fascinante quando nós não automatizamos e banalizamos a água, né? É o fato de ela parecer um líquido tão neutro e com tanta capacidade de saciar. Porque qual é a cor da água? A gente fala transparente. É como nós disséssemos assim, incolor. Qual é o cheiro da água? A sede pode nos sugerir, mas faria sentido dizer que ela é inodora. Qual é o gosto da água? O gosto da água é a felicidade de estar se saciando, né? Mas a água em si, o gosto dela, nós talvez pudéssemos dizer que a água, outra palavra complicada, é insípida. Puxa, insípida, inodora, incolor e tão maleável, né? Definir, então, a água é como se fosse tão próxima do plano astral, do plano mais próximo do plano físico, que nós diríamos quase que a água é como se fosse um elemento assim fronteiriço entre o plano físico e o plano astral. Por isso, ela é tão maleável. Falaremos disso. Água salgada e água potável. Mas por que Deus teria colocado tanta água salgada no planeta, onde nós precisamos de água potável? Além do nosso comedimento, né? Nós temos uma moderação de sabermos usar a ciência para as descobertas e para a indústria, para o emprego, porque tem mais questão preocupante do ponto de vista do consumo de água. Vejamos, para se fabricar uma calça jeans, são necessários mais ou menos 10 mil litros de água. 10 mil litros de água para se fabricar uma calça jeans. Para se produzir
1 quilo de manteiga, 18 mil litros de água. E a quantidade de árvores e água para se produzir papel? Bem, então, por que tanta água salgada e água doce é muita, mas por que proporcionalmente tão pouca? É um enigma, tudo bem. Mas a água salgada e a água doce também têm vida em si. Aí entra um elemento para nós pensarmos em termos comparativos, né? A água ela tem vida em si, tanto a salgada quanto a doce, e ela é fundamental para a vida do planeta. E quando nós, terráqueos, humanidade terrena, quando se procura estudar outros planetas, uma das primeiras questões que se tenta detectar é se tem algum elemento de carbono, para supor que todo elemento vivo conhecido precisa do carbono, e se encontra algum vestígio, né, de que houve ou haverá água no planeta. Então, é fundamental, claro, que haja oxigênio, que haja água. E a pesquisa para saber se há carbono. A água é famosíssima, ela é mais que uma coadjuvante, ela é um elemento central, o fogo também, na história bíblica. Na inauguração, tá aí a questão da água doce também, então, é claro, o modo como nós utilizamos não precisa falar, porque eu não estou falando para extraterrestres, né? Nem precisei falar. E o sal é importantíssimo é o conservante. É como se, de certo modo, a espiritualidade nos dissesse que nós vamos e o mar fica, não é? A imensidade, a numerosidade de naufrágios, de espíritos que desencarnaram, de corpos físicos que sucumbiram, de vidas que foram submersas, é praticamente, por assim dizer, literariamente incontável. Então, nós temos aquele tempinho de vida física e o mar perdura. E o sal é o conservante. A água potável, ela é para nosso caso, assim, ela já vem praticamente pronta, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser mais cuidada, ela tem que ser mais tratada, ela é mais delicada, ela é mais degradável. Água salgada, água doce. O mar com as suas propriedades, com as suas características de maré, de onda e de profundidade, falaremos. A água praticamente participa na cena inaugural cinematográfica da Gênese na Bíblia. Que literatura belíssima para explicar, né? Olha só. O Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Lembra que dizíamos que a água é praticamente incolor, inodor, insípida? É como se disséssemos assim, havia um universo de nada, que é alguma coisa, que é a água. A água é meio assim, ela não é exatamente uma coisa, mas ela é uma coisa, e a gente bebe, ela é uma coisa, e é impressionante, assim, a fluidez, né, da água, a obra artística dela. Mas quando diz que o Espírito de Deus movia-se sobre as águas, isso, do ponto de vista conceitual, é riquíssimo, porque Deus está separado da criação. Se dissesse, como nós, que Deus estaria como se fosse um peixe no meio da água, né? Imerso, misturado, Deus estava ali e surgiu das águas, pareceria que as águas criaram Deus. Deus se movia, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E aí vem a narrativa da criação, né? Até a luz teve narrativa posterior às águas, né? Como se a água tivesse todo o potencial criativo. E realmente tem, até se pensarmos em termos de placenta, né? Mas esse potencial, essa matéria-prima da água, né, na Bíblia, precede ao fogo, na narrativa. Então, quando Deus, nas sequências lá, sem preocupar com a sequência, quando ele diz, por exemplo, Deus separou as águas, o firmamento. E tem até a narrativa que fala que separou as águas através do firmamento.
É como se dissesse que havia águas aqui embaixo e águas lá em cima. Em cima, o conceito da época, porque a gente hoje considerando que a Terra, esse em cima e embaixo, depende de onde nós estamos, né? Mas então, quando se fala que as águas foram separadas pelo firmamento, está se falando também que há outros mundos, que nesses mundos também há vidas, e que os mundos foram separados para existir como tais. Comparativamente, nós estamos aqui misturados na live, mesmo que nós digamos assim, nós estamos juntos e misturados, nós estamos juntos, misturados, mas estamos separados. Não é assim que funciona? De novo, aquela teoria dos planetas, né? Em alguns momentos nós nos separamos. Mesmo que o nosso pensar esteja misturado com o que muitas pessoas pensam, creem, compartilham, se identificam, há um aspecto separado. E quando vamos para as nossas casas, né, para o nosso quarto, para os nossos afazeres, nós temos essa sensação. Então, felizmente, a Bíblia mostra que Deus, o Espírito de Deus, movia-se sobre, acima, superior, acima das águas. E ele determina que separe a água dos firmamentos, e o firmamento separe as águas. Então, este mundo, outros mundos, firmamento, então, porque outros mundos e outros firmamentos. E que se separasse também a água da terra firme. E que se faça a luz. E que se separe a luz das trevas, e houve noite e houve dia. Então, a Bíblia, ela não é falar do criacionismo de um modo radical e dizer assim, não teve evolução. Ela narra cinematograficamente a criação de uma maneira acelerada, dentro do processo evolutivo. Mas é natural que algumas pessoas tomem a ideia literalmente, né? E mesmo quem tomar a ideia literal considerará que Deus criou tudo e que a água foi o berço das vidas, em termos da terra. Então, a Gênese. E a água, naturalmente, vai fazer muito papel, terá muita importância na vida dos espíritos envolvidos na narrativa bíblica, por uma questão. A água sempre foi uma riqueza, um valor, e continue cada vez temos mais consciência disso, de que a água é uma preciosidade. Muito das civilizações surgiram próximo das águas, né? Mesmo hoje, se formos pensar, como que às vezes alguns povos, grupos nômades, ciganos, população de rua, às vezes eles se achegam mais onde há uma situação de água, de sombra, de alimento. Porque aquilo é fundamental. Então, a água, de certo modo, ela aglutina, ela agrega a vida e ela traz a vida. E do ponto de vista dos que estiveram com Jesus, dando um salto e voltando, a água também era o manancial da vida e do alimento, porque pescadores, tendo água potável e tendo alimento, sobrevivia-se. Mas a cultura anterior do povo, que em grande parte teve a narrativa bíblica, foi vivida no deserto. Agora imaginemos, nós vamos fazer uma ideia do paraíso e do Éden. Evidentemente, nós vamos imaginar que tem água, o paraíso. E vamos imaginar que tem terra fértil. E que essa terra, concebe naturalmente, é um deserto, tem que ter alguma coisa que se erige naturalmente, então árvore. E que, preferivelmente, essas árvores sejam frutíferas. A nossa ideia de paraíso fica simplificada aí também, né? Tudo que significa abastança e fartura está relacionado a isso: água, alimento, sombra, segurança. Mas, nos reveses, porque todos evoluímos, sofremos, deparamos com situação kármica, expiação provacional e lições a cumprir, então a água tem diferentes linguagens. Porque, vejamos, a questão de Noé. Ali o anúncio que sobreveio para aquele pessoal que, para aquele momento, falar muito pecado, muito distanciamento de Deus, linguagem bíblica, porque como nós vamos nos distanciar de Deus? Deus sendo onipresente, estando em todos os lugares, é impossível nós nos apartarmos de Deus assim, no sentido de distanciamento, de
Ah, Deus está longe. Sintonia que não está pegando bem, né? Mas, naquele momento foi anunciado que Noé construísse uma arca e que nessa arca ele trouxesse a família dele, as espécies animais, aquela narrativa que sobreviveria um dilúvio. Alguns estudiosos, arqueólogos, estudantes de texto, exegetas, tal, geógrafos, os mapas, eles localizam, né, identificam regiões onde alguns dos fenômenos bíblicos parecem ter ocorrido, e às vezes era uma porção de terra tão grande que parecia que era todo o mundo. Até Kardec cita isso, né? Mas, imaginemos então uma chuva tão torrencial, um dilúvio tão arrasador, tão devastador, tão avassalador, que esses espíritos que ali sucumbiram passam a associar a água, como a chuva, como um castigo, e a arca como a salvação. É didática da espiritualidade. Através de questões materiais, o que se considera, às vezes, é o que tem de essencial. A letra mata, o espírito vivifica a letra. Imaginemos que nós tivéssemos perdido sem um Salvador e que aquela arca, né, recebe pessoas, animais e tal, fosse a fé, a crença em Deus, a vinda do Messias. Então, a humanidade sobrevivendo e tendo, no nosso caso, a notícia de que a revanche, né, de que os espíritos que ali foram idólatras, foram perversos e zombeteiros, e depois tiveram novas oportunidades, é claro que cada um tem seu momento na arca. Mas então a água vem. Primeiro, ela vem com uma ótima ideia na criação, na Bíblia. No Éden também, ela é ótima, naturalmente. É claro que fala da maçã ou da fruta que seja lá, fala da serpente, da Adão, Eva, as árvores, as belezas, o paraíso, e é claro que tinha água, né? Aí vem Moisés, está em ordem aleatória, só para nós entendermos algumas significações que a água toma na narrativa bíblica. Moisés já significa, o nome dele significa salvo das águas. Por quê? Quando o faraó determinou lá a morte, lá, o extermínio das crianças, lá, aquele massacre contra os hebreus, Moisés foi posto numa cesta e de tal modo contribuir para que a escrava do faraó encontrasse, levasse para a princesa, toda aquela armação para que Moisés sobrevivesse e tivesse aquela proteção, né, dos egípcios e do faraó. Então, com o fato de ele ter sido tirado das águas, o nome dele é Moisés, salvo das águas. De certo modo, hoje nós estamos salvos de alguns dilúvios, de alguma incredulidade. Temos um barco da live para nos apoiarmos, mas prossigamos. Moisés segue com essa relação com esse elemental, água, e isso se manifesta, por exemplo, quando ele, com a missão de libertar os hebreus do jugo do povo do Egito, do faraó, ele, entre as pragas, né, transforma a água em sangue. Arão, né, levanta o cajado, a vara, e a água se transforma em sangue. Num outro momento, em que já estavam libertos, Moisés, pelo seu poder magnético, ele abre o mar. A água que se transforma em sangue tem a ver com a nossa condição humana, tem a ver, sendo praga, né? Até com essa questão de quando nós transformamos aquele ato da criação como história de Caim e Abel, com essa questão do sangue temporária, sejamos otimistas, a água é vida, o sangue é vida. Mas naquela conotação ele trouxe a morte para o Egito. Mas quando aquele mar se abre, né, é como se o Espírito, Deus se move sobre as águas e nós andássemos no meio das águas. Então, simbolicamente, que mal fiz eu ao irmão lobo a fim de que o irmão lobo me faça mal? Pergunta Francisco de Assis sobre o lobo de Gúbio, da cidade de Gúbio. Então, quem não tem aquela situação kármica passa pelo dilúvio, seja pela arca, seja pela trilha que se abre, quando aquilo é o que está determinado, traçado para o nosso destino,
ou quando temos domínio sobre aquele elemento, né? E Moisés tem outra manifestação com a água muito marcante, é quando, no momento de descrença do povo lá, ele bate o cajado, por orientação e inspiração divina, e jorra a água. Ele diz mais ou menos assim: nós estamos sedentos, famintos e tal, mas o Senhor Deus não nos abandona, Ele nos guia, Ele nos governa e Ele provê. E seria muito fácil quando Jesus diz assim: o que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados, ou levanta, toma teu leite e anda. Isso pensa, mais fácil é teus pecados são perdoados, foi o que eu falei. É mais fácil falar, é mais difícil fazer, eu consigo. Agora, o que vocês acham difícil, então tá, levanta, toma teu leite e anda. E o coxo, paralítico de Cafarnaum, andou. Moisés mostra para eles assim, olha, é fácil para Deus fazer brotar água aqui, ó, pum, bateu e a água surgiu. Mas não é isso. O que eu tenho que ensinar, a guia, a conquista, o aprendizado, a transcendência, a evolução que eu tenho que ensinar é outra. Então ele dá uma amostra material, mas ele diz, não é a questão, não é o fenômeno, tá? É a nossa história com a humanidade. Povo monoteísta, e aí, bem, não é o tema. Outra questão muito marcante da água na Bíblia é com relação a Elias, porque Elias ele tinha um poder sobre os elementais, é interessante que tinha sobre os dois elementos, né? Com os profetas de Baal, já narramos uma vez, ele desafia para um duelo, juntam-se as toras, e quem incendiasse as toras através do poder da prece estaria seguindo o verdadeiro Deus ou deuses. Os de Baal não conseguiram, e a simples solicitação de Elias desceu um fogo dos céus e incendiou as toras. Fogo. Elias também, querendo garantir que o povo, assim como aconteceu com Noé, com Ló, se penitenciasse com Jonas na cidade de Nínive, Elias pede a Deus que se instaure uma seca e que ela durasse meses. E a seca se estabeleceu. E foi tão atroz, tão terrível, tão arrasadora, que Elias abrandou. Ele pediu a Deus que tivesse clemência e que abreviasse o tempo. E a pedido de Elias, e alguém falava assim, tem chuva? Ele falou, não, nem um pouco. Aí outro seguidor de Elias falava novamente, não, nem uma nuvem. Ah, tem um pontinho de uma nuvem ali, né? Não sei se chamava de nuvem na época, mas tem uma nuvem ali. Aí foi, então, a chuva virá. E ela foi se adensando, 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 e a chuva desabou sobre a terra. Então, Elias tinha controle sobre isso. Vamos a Jesus, então, aquelas bodas de núpcias, né? Que é o episódio inaugural de Jesus, fora os que foram decorrentes da vida dele, da vinda dele, né? Esse detalhe de ele conversar com Simeão, saber que ele era o Salvador lá, quando criança, quase na porta do que seria um cartório hoje. Jesus conversando com os doutores da lei com 12 anos, um anjo aparecendo e falando com Zacarias e com Maria, os reis magos, tudo isso é externo a Jesus. O fenômeno registrado de que se tem notícia, prodígio, não chamaria um milagre, né? Uma ação magnética de Jesus publicizada no texto evangélico primeiro foi com a água. Maria fala, eles estão sem vinho. Mas que importa a mim e a ti? Ainda não é chegada a minha hora. Sabe, sei lá, por que motivo, mas Jesus pega e decide intervir. E transforma a água em vinho. E os convidados dizem, em toda festa, geralmente se serve o melhor vinho primeiro, e quando as pessoas estão mais embebedadas, serve o de pior qualidade. Mas aqui se deixou para o início um vinho incomparável. Então, a água transformada em vinho, ela tem esse poder que pode ser transformado. Voltaremos nisso. Outra questão da água muito destacada no Evangelho foi a companheira samaritana junto ao poço de Siloé. Jesus se assentou, cansado da viagem, narrativa do evangelista, com sede, narrativa do evangelista, e Jesus usa aquele pretexto, né, aquele tema gerador que a gente chama na pedagogia, e pede a ela água.
como podes tu falar comigo, sendo eu samaritana e mulher? E os discípulos se surpreenderam que ele falasse com mulher. Mas ele fala, faz conforme estou te dizendo. Aí, mulher, onde está o teu marido? Não tem marido, é a história. Não é o tema. Mas, aí Jesus didaticamente diz para ela, se soubesses quem te pede água, né, darias e pedirias água, e eu te daria uma água viva. E quem bebe dessa água não mais tem sede. Imagina para aquela mulher samaritana, viúva, sabe, sei lá, que situação dela, que Jesus disse que está contigo também não é teu marido, disseste bem, tiveste maridos, e esse também não é marido, então, imagine o que significava para ela, exaurida de ir e vir todo dia buscando água, e Jesus fala assim, eu sou capaz de te dar uma água viva e você nunca mais terá sede. Lembra? A minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E a água que ele dá, e para que tenhais vida, e vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Olha que nós falamos da água, saciedade, né? Abundância natural no globo, saciedade, né? Então, a mulher no poço de Siloé também é didática, né? Jesus está dizendo que a mesma água pode ser o melhor vinho da alegria, a mesma água pode nos saciar para sempre. Olha, essa água que eu bebo aqui, ela tem que ser tomada novamente. Mas, de novo, a letra mata, o espírito vivifica. Tem um elemento, tem uma água, a fé, que descedenta para sempre. Porque o que é a César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus, né? O espírito estando saciado da fé, em qualquer lugar que ele estiver, o que aconteceu, por exemplo, a Moisés, né? Naturalmente ele se sente saciado, embora ele esteja submetido às questões da matéria. Então, Jesus, quando pede água, é por se subordinar à questão da matéria, quando ele come o pão, quando ele bebe o vinho, quando ele caminha, né, sobre a terra, mostrando que ele está aceitando a condição de o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas voltando à água, outra questão marcante da água é que havia uma localidade, um poço, né, uma piscina assim, e os doentes ficavam lá em volta na época de Jesus e diziam que de quando em quando um anjo movia, tocava a água e tinha um movimento. E a primeira pessoa que se lançasse na água durante o movimento era curada. E Jesus pergunta, sabendo, mas pergunta ao companheiro, e você, não vai? Não, eu não consigo, senhor, estou aqui há muito tempo, mas eu não consigo, eu demoro a chegar lá. Quando o anjo, sabe lá como era esse fenômeno físico, né? Quando ele move a água, a hora que eu quero entrar, tem outro que já vai na frente. Aí Jesus pega e cura o companheiro. Esse movimento das águas, às vezes, é aquele momento que acontece o movimento do Espírito, né? Um anjo, qualquer movimento, as águas em nosso favor, e nós somos imersos nessa água tocada, transformada, movimentada, mobilizada, encantada, se nós quisermos pensar assim. E essa cura muitas vezes acontece sem que nós nem saibamos que entramos nesse poço, nessa piscina, nesse lago, nesse rio. Às vezes é uma correnteza fluídica que nos ajuda a perdoar, que ajuda o esquecimento, que nos livra de um perigo, que restabelece a nossa condição orgânica sem que nós imaginássemos, porque o anjo é invisível, né? O Espírito de Deus se move sobre as águas e os Espíritos de Deus se movem nas águas, né? Da água nós poderíamos dizer que ela é uma carta divina, porque vejamos, olha só, a água, nós poderíamos dizer assim, né? O Espírito de Deus movia sobre as águas. Nós estamos envoltos de água. Olha só, o que é umidade? Partículas da água, ela é invisível, como espírito. Quando nós inalamos ar, esse ar ele é umidificado para facilitar o trabalho dos nossos pulmões. Naturalmente, é isso que acontece na natureza. Então, tem partículas de água suspensas, invisíveis, mas elas estão aqui. Os espíritos protetores, os nossos irmãos espirituais que estão na erraticidade, intervalo entre as vidas, estão aqui. Nós não os vemos. Nós respiramos a presença deles, mas nós não vemos. E eles são importantes para a nossa vida.
Então, nós estamos em meio às águas, nós estamos vivos no meio das águas, como dissemos que acontece com o mar. Nós lidamos com as águas, nós nos movemos e, ao mesmo tempo, nós somos separados dela, embora ela nos constitua o corpo físico. Então, de certo modo, nós somos constituídos, imersos, nós respiramos e nós somos uma vida separada, à parte. É uma carta divina, né? Criaturas em meio à criação, interagindo, interpenetrando-nos com os elementos todos necessários, mas com o psiquismo e a consciência que somos. Por enquanto, isso para nós é confuso, é literatura, é poesia, mas tem a ver com as narrativas e com os símbolos, né, bíblicos. E Jesus usa a saliva para curar um companheiro que era mudo. A saliva, ele toca a língua do companheiro e o companheiro fala. E também a água. Lágrima, água. Suor, água. Tem uma passagem do sonho da escada de Jacó, tá? A escada de Jacó. Jacó teve um sonho no qual homens e anjos subiam e desciam por uma escada. Como se nós, homens, humanidade, subíssemos e nos tornássemos anjos, e os anjos descessem a escada como missionários. Talvez o sonho tivesse a ver com isso. Os que evoluem e os missionários que trabalham. Os que se elevam e que descem. A água também tem essa metáfora, essa carta que Deus colocou para nós, que é fluida, que é sutil, que é maleável, que é vital, incolor, inodor, insípida, talvez, que sacia. De certo modo, a água faz esse movimento para que nós entendamos essa lei maior, né? A água, ela se evapora, tá? Ela tem a vida em si, ela se evapora, quer dizer, como se ela morresse, né? Tal, vai para o plano superior, como se fosse, ali ela vai condensando, 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 ela ganha uma consistência, ela se torna, tem um peso específico, e ela cai e ela volta. É como se esse ciclo das águas fosse a carta de Jacó, a escada de Jacó dizendo para nós. Falamos do mar, que o mar perdura e nós vamos e voltamos, vamos e voltamos. A água também ela faz isso, né? Composição, se ela muda de estado, olha só, até isso a gente fala, mudança de estado da matéria. Ela muda de constituição, se torna mais sutil, mais fluídica, junta-se, toma um peso e vem, vai e volta. Tá? Então, é de certo modo uma mensagem de Deus sobre essa lei de nós retornarmos, de vivermos novamente. Do que falando do temperamento. O taoísmo relaciona a questão da água e do fogo como se fossem polos de temperamento. Até dissemos isso, mas para quem não estava. Yin e Yang, que formam o Tao todo. E nós vamos identificar temperamentos, todos temos Yin e Yang, todos temos polo masculino e feminino, não é homem e mulher. E o polo do fogo tem a marca daqueles espíritos relacionados ao vigor, à realização, à atitude. E o polo Yin, a ternura, a sustentação, a paciência. Então, um é o polo do vigor, Paulo, o outro é o polo da ternura, Pedro. Um é o polo bandeirante, que sai, se transforma, incendeia a transformação do mundo, Paulo. O outro é o polo água, que é Pedro, que dá sustentação. Por isso é muito natural que Pedro estivesse sobre o barco com Jesus, dormindo, porque ele está tranquilo. O barco é como se fosse o nosso porto seguro. O nosso corpo físico, às vezes, está sobre as águas. Nós não nos movemos sobre as águas, nós estamos em cima dela. O corpo físico, né? Jesus está conosco. De vez em quando, Jesus mostra para nós que com o tempo o barco não será necessário, nem o corpo físico. E que as leis da matéria serão subordinadas à evolução. Aí Jesus anda sobre as águas. Quem anda sobre as águas é o Senhor do mundo, é o Senhor dos elementos, é o Criador, é o emancipado, é o todo divino, né? Então, Jesus, com Pedro, no barco, ele compartilha da necessidade da segurança, do amparo, da cultura,
do modo de vida, dos elementos da vida rústica, simples, do bom Pedro. E às vezes Jesus pega e sai andando pelas águas. Com relação a Paulo, Jesus até fala com ele em sonho que haveria um naufrágio e tal, mas Paulo em si, ele nem precisa, ele nem dorme no barco, e Jesus nem precisa estar com ele fisicamente ali. Paulo sabe da existência de Deus como Moisés e já está no barco a caminho de ser julgado em Roma e por uma autoridade moral muito natural, até sobre o comandante do navio, até a rota e o modo de navegar, Paulo de Tarso lidera e conduz. E onde o comandante não seguiu a Paulo, é que o navio se espatifou. Então, o barco também tem um significado e tem uma linguagem, porque nós estamos imersos na condição material, na condição do mundo, e o mar tem, falando do mar e do rio, né? Profundidade, as nossas profundezas, os nossos inconscientes. A água, de certo modo, fala para nós da existência. Buda leu as águas através da contemplação. Através da água ele foi buscando a iluminação. Moisés, como dissemos, salvo das águas. Francisco de Assis, a água é pura, humilde, simples, casta e boa. A água é humilde, simples, casta e boa. Francisco de Assis, irmã água. O mar tem suas marés, né? Os momentos de vinda e de vinda do nosso dia a dia. Ele tem as suas ondas dos nossos temperamentos, das circunstâncias, das nossas reações e das nossas lutas. De vez em quando o mar se abre através da prece, através do desdobramento, através da bonança, através da guia de algum líder, de algum protetor, de algum amparo, de alguma conexão mais forte com Deus, o mar faz uma trégua. Então, de certo modo, esses elementos também são como se fossem parábolas, como se fossem metáforas, tá? Se nós pegarmos o aspecto da... não, outra questão. A voz de Deus, não. O Apocalipse, né? João Evangelista, ele esteve num certo ponto completamente cercado de água na ilha de Patmos, completamente cercado de água. E ali ele foi escrevendo o Apocalipse, quer dizer, tinha uma secura, porque ele estava numa ilha, a água era salgada, tinha vida em volta, mas é uma água que você não pode beber, mas que ela é divina, mas que ele tinha essa conexão, e ele escrevendo. Aí, por isso, no Apocalipse, ele chega a escrever assim: o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Quer dizer, a nossa água, um terço, né? A nossa água, aí de novo a comparação. Com as 3 partes nós fossem a água, e 2 partes, 2 terços do nosso corpo fossem água e 1 terço não. Como se 2 terços da Terra, né, fossem água, arredondando, e 1 terço não. E aqui ele fala que a terça parte das águas tornou-se em absinto, ela teve uma depuração, mesmo tendo amargor. Muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Nós fazemos com que esse amargor do absinto se torne bom, se torne iluminação, se torne aceitação. Eu comecei a ler Paulo e Estevão, começando lentamente, e vendo ali que Gesiel em tudo vê a face, que a gente usou a expressão do corpo, né? Vê o traço, a revelação, a essência divina e da bondade e misericórdia de Deus, mesmo quando foi pai torturado, exilado, escravizado, martirizado, e sempre vendo o lado bom, sempre vendo a essência melhor de todos os acontecimentos. Então, nós estamos imersos nas mesmas águas do mundo, nas mesmas condições de provações, de expiação, de luta e aprendizado, e a nossa interpretação, o protagonismo da nossa interpretação dá um sabor diferente. Se a água terá amargor ou se ela será potável, né? A nossa relação com essa água viva. Então,
Muitos homens morreram nas águas porque se tornaram amargas. Significa que se perderam? Não. Significa que algumas vidas foram pouco aproveitadas, mas depois, lembra? A água vai e volta, vai e volta. Nós vamos e voltamos. Todos teremos o nosso tempo, sempre com otimismo, tá? E em João, Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Primeiro Jesus dá água viva e depois, João capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios da água viva. Buda estava olhando a água e ele é o iluminado, que ele entende, se ilumina, transcende, se emancipa. Gandhi lida com a extração, o sal, o mar, a simplicidade, a verdade, a virtude e se torna a grande alma. João Evangelista está com Jesus, filho do trovão, a serena. Enquanto Pedro apacenta as minhas ovelhas, João, filho do trovão, se acerena. E ao final da sua vida física só fala em meio às águas, né? Amai-vos, amai-vos, amai-vos. Se ele estava exilado, ele estava com muito pouca comunidade encarnada em volta. Mas tinha o mar, tinha o seio da vida. O mantra que ele falou ali ficou gravado no mar e chega até nós. Talvez por isso as pessoas, né, por intuição, gostam de viajar e falam, vou lá, eu tenho que ver o mar, eu tenho que encontrar o mar, eu tenho que olhar o mar, eu tenho que entrar na água, eu tenho que sentir a água do mar. Às vezes por isso, por causa do magnetismo. E o magnetismo, nós não nos esquecermos de que um segredinho que Deus colocou nas águas e que já tivemos a amostra foi que se Jesus transformar água em vinho, se Arão e Moisés transformaram a água em sangue, se Jesus disse da água viva, se a água brotou ao toque de Moisés, se a água foi praticamente domesticada, força de expressão, né? Ela foi dominada pela técnica do magnetismo profético de Elias. Então, a água pode nos ser submissa. O Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Nós não temos que estar apartados do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Se nos livrarmos do mal, nós teremos governo sobre os elementos e sobre as águas. E já fazemos isso de várias maneiras. Tem um momento em que a gente sopra uma ferida, um momento em que a gente dá um passe, que é uma força invisível. Quem de nós está vendo? Raríssimos veem, eu não vejo. Mas nós acreditamos que eu sinto que saiu de mim uma virtude. Qual de nós não encanta, por intuição, num encontro de amigos, num almoço familiar, num lanche com os colegas de trabalho, qual de nós, de vez em quando, não magnetiza essa comida a fim de que as pessoas... nós somos o que pensamos e comemos o que sentimos. Qual de nós? Não vamos pensar no lado ruim, que a gente tem que pensar em coisa ruim, prega na água, faz mal para os outros, não. Pensemos no lado bom. Qual de nós, de vez em quando, não faz uma boda de caná? Não entrega um presente num aniversário, num Natal, um ato de caridade, alivia uma penúria, dá um conselho, consola um doente, entrega uma água, e Jesus disse, nem um copo de água dado por amor do meu nome fica sem recompensa no reino dos céus. Então, carinhosamente, nossa, fica esquisito o nome, nós somos Eliazinhos, Moisésinhos, né? Nós, de certo modo, fazemos isto, essa renovação, e outra, o banho nos renova. Na Bíblia, no Evangelho, o batismo, por isso é que ele se tornou sacramento, porque a água ela tem essa representação também de limpar, de depurar, de aliviar, de dar a ideia assim, está limpo, está puro, né? Uma ideia meio assim, é uma carta divina em forma de elemento. E a nossa intuição fazendo isso, agora imagine se nós usarmos, além da intuição, a nossa fé e a nossa concentração mental sobre a água. Imaginemos as moléculas, né? Quem tiver água perto, ele mentaliza agora, tá? Quem não tiver, pega um copo de água. Por que não, né?
Vamos mentalizar que a espiritualidade vai nos presentear com fluidificação positiva da água. Ah, mas eu estou longe agora, vai ficar difícil até buscar o copo. Lembra do centurião? Não sou digno que entreis em minha morada, mas se disseres uma palavra, meu servo será salvo. Mentalize o seu filtro de água. Não tem a caixa de água, o chuveiro, basta mentalizar. Não precisa entrar na casa, não precisa. Se quiser pegar água, tudo bem, o copo de água. Mas basta mentalizar. E o servo será salvo. Bem, se nós mentalizarmos o bem em relação à água e à espiritualidade, já possibilitou aos cientistas fazer isso, acredito que muitas pessoas aqui já viram, os cristais, né, de certo modo, como se fossem cristais de água, as moléculas, elas formam figuras muito equilibradas, geométricas, belíssimas, que são impregnadas pela música clássica, pelo tipo de música, pelo tipo de magnetismo do que se fala, do que se evoca, do que se sente, tá? Então Jesus diz, vós sois deuses, e diz, brilha a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Se vós sois deuses, se somos pequenos deuses, que tal nós nos movermos nas águas e impregnarmos a água com um pouquinho dessa divindade que vem dos nossos espíritos protetores através de nós e que se materializa da água, que fará parte dos nossos corpos. Não faz sentido? Bem, então, nós podemos beber água viva, construir água viva e sermos fontes anunciadoras desta água viva. O que Jesus faz por nós, nós podemos fazer pelas pessoas. E isso é que significa que veio em forma de fogo em Pentecostes, né? E que vem em forma de água no símbolo do que aconteceu no Rio Jordão. João Batista e Jesus dizendo, faça-se conforme deve ser feito. Jesus aceitou aquele ato de purificação, tá? Sem ser repetitivos. Então, nós temos a ideia da água, elemento, e tomara que nós consigamos olhar a água e entender que ela tem vários sentidos internos, divinos, poderosos e que são um convite do reino. Está bem? Temos uns 4 minutos mais, né? De repente, Demóstenes sugere uma música, alguma música que eu perdi. Está bem? Fique à vontade, tá, Demóstenes? Obrigado, Gladstone. Nossa, sensacional, viu? Eu estou lembrando aqui, semana passada... Você está no meio da água, né, Demóstenes? Você foi para perto da natureza, né? Foi bom que foi água pelo mar, água pela torneira, água pelo céu. Foi água 7 dias. Chuva direto, graças a Deus. Uma bênção. Mas, assim, a gente dá muito valor, Gladstone, questão de água, às vezes quando a gente se sente tocado por ela, né? Então, por exemplo, a gente vai em um clube, ou vai a uma piscina, né? E é comum, né? A gente vai e nos sente qualquer grandeza. Eu fiquei impressionado, assim, quando você falou que 350 litros de água por dia um americano gasta, um americano gasta 6. Né? Então, assim, é a mesma água que o americano, né, sem fazer nenhum crítica, mas, assim, não vai sentir falta daquele que tem água por 6 litros por dia. Então, assim, quando vem a chuva, por exemplo, agora a gente vê que os reservatórios estão vazios, a gente só lembra disso nessa época. Né? Então, assim, a importância da água é vida, realmente. Eu achei muito legal a sua fala no início, que é um elemento tão puro, por não ter sabor, por não ter cheiro, e é o mais fundamental, pelo que entendemos, né? Mais necessário para o nosso corpo. Então... E Demóstenes, uma questão, desculpe. E não esquecemos do seguinte, Jesus fala para dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede. Aí ele fala assim, isso é simbolicamente. Simbolicamente porque a gente não está sentindo, não está passando sede nem fome. Sim. Mas assistencialismo só é filosofia para quem não precisa dele. Agora, quando nós pensarmos que nós devemos distribuir riquezas e que a água é riqueza e fazer um mundo melhor,
Se não fizermos isso por amor, façamos por amor próprio, porque nós vamos reencarnar lá também. Não é? Não é Exato. verdade? Perfeito. Eu gostaria mesmo de uma música como prece, mas eu estou sem ideia de qual música poderia ser para fechar esses 3 minutos. Quem vai cantar para nós? Primeira pergunta. Vamos ver, levanta o dedo aí. Porque pode ser a música do barco, ou então... Ah, do barco. Ótimo. Né? Eu acho que eu sei quem é. Pois é, você sabe quem é, eu quero saber quem que você sabe que é. Não gosto de ser dedo duro, está longe de mim, mas eu acho que o Tim toca legal essa música. Ele não sabe tocar essa música, não, duvido. Também duvido, Gladys. Sabe, não? Duvido. Tem que saber primeiramente. Vou tomar um copo d'água. Já falei, pode ter ido buscar água também, né, gente? Porque isso é um desafio natural da live. Mas, gente, quem tiver à disposição de cantar a música com o coração para impregnar água aí, tá ótimo. Tá? Qualquer música está ótimo. Antigamente a gente falaria assim, tan, 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 tan. Mas hoje a gente fala assim, tim, 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 tim. Exatamente. Muito bem. Então vamos lá. Vamos. É porque eu não sei a cifra dela, senão eu tocaria. Mas... Não se preocupe. Não, depois fica. Semana que vem nós abrimos com esse tema, sem problema, com a música. Sim, tá? Fechado. Sem problemas, tá? Então vamos lá, então vou tocar uma música com prece. Então vamos lá. E com a Adelson estava só o detalhe, estava com o microfone, mas é coincidência, né? Um prece, tá bom, gente? Poderosa águia que no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Quanta força, tamanha urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venho a encontrar. Eu venho pedir a ti, ó tartaruga com totem, está a sustentar. Dá-me tua certeza de que eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma e me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Muito bem. Obrigado a todos. Tudo caladinho hoje. Não, é porque quando eles começam a falar quem vai tocar qual música, quem vai fazer a palestra, quem vai responder tal pergunta, aí né, o pessoal negócio. Eu sou um aprendiz, quando é que minha internet cai mesmo. Olha, ó, caiu de novo. Tá vendo? É impressionante. Parece até uma alergia, sabe? E quando ela trava? Hã? Não, mas eu não sou dela. Pronto. Travou. Gente, mas o umbral tá cheio de gente assim, viu? E, gente, ô Gladson, valeu, viu? O tema espetacular. Valeu, adeus. Vamos conversar. Gente, boa noite. Estudo de água, se não for singelo, é porque está errado, tá, gente? Tomara que tenha sido adentado. Isso é que importa, tá? Obrigada, gratidão, Gladson. Obrigada, Gladson. Prazer sempre, tá, Kátia? Viu, Adelson? Alegria, valeu. Regina. Gratidão. Alegria, boa noite a todos. Pensar em algum tema, talvez alguma questão
pegar alguma personalidade ou algum grupo de personalidade semana que vem para variar nos estilos e temas, tá bem? Espetacular. certo. Tá, Muito bom. pensar. Valeu. Eu tenho sugestão já, viu? Valeu, Regina. Tchau. Alô, Nete. Neuza, tchau. Valeu. Valeu, Tchau, gente. gente. Boa noite a Boa noite. todos. Tchau, valeu, Tchau. irmão. Boa noite. Tchau, Claudinete. Até Tchau. quinta, se Deus quiser, né? Falou, Valeu. Aires. Até quinta. Tchau, turma. Valeu, gente. Boa noite. Com Deus. Tudo de Boa bom. noite. Valeu. Tchau, Larissa. Tchau, Tchau. Larissa. Você tá aí. Valeu. Boa noite. Boa noite, Tim. Boa noite, Tuti. Pessoal todo aí que eu... Alô, João. Boa noite. Boa noite, Deus. Com Deus. Boa semana.